Ontem, as pessoas repercutiram bastante sobre o assassinato dessa moça em São Mateus que comoveu, né, o Estado. Hoje o deputado José Esmeraldo fez uma referência sobre essa situação e a violência, né, que graça o Estado e o país sem que efetivamente se veja a redução significativa desses casos. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão, é claro que o tempo é muito curto para isso, né? Quando nós vemos uma nação corroída pela corrupção, qual é a imagem que se passa para a sociedade, e principalmente para parte dela, sobre a questão de cometer crimes e não ser punidos? Nós temos hoje, talvez na história da República, ou na história desse país, talvez um dos quadros mais esdrúxulos esteja ocorrendo hoje no Senado, que temos ali um senador prisioneiro. Ele está cumprindo prisão domiciliar, portanto é presidiário da mesma forma. E mesmo assim ele pode voltar ao Senado se assim entender, se ele achar que se ele quiser voltar hoje para o Senado e ajudar a votar e decidir os destinos do país, nada o impede. Depois de ter sido flagrado ali com uma série de ilícitos e mais arquitetando a fuga de outros bandidos. Portanto, passa-se a ideia, e é claro, imaginar que Delcídio Amaral é o único bandido do Congresso Nacional é brincadeira. Basta que a gente analise a situação do Eduardo Cunha, envolvido até os fios de cabelo com todo tipo de ilícito, e o próprio Renan Calheiros, presidente do Senado também. Quer dizer, qual é a imagem que nós estamos passando para o país como um todo, com uma situação como essa? Porque, afinal de contas, e isso é uma coisa que talvez a sociedade tenha, uma parte da sociedade tenha dificuldade de entender, é que a violência, a criminalidade, o tráfico de droga, os problemas ambientais, tudo isso se relaciona com a corrupção, obviamente. Os bilhões, quiçá trilhões de reais que são roubados e desviados país afora, e não é só lá na União, são nos estados, são nos municípios também, é isso que causa, em grande parte, a morte de milhares de brasileiros anualmente, assassinados, brasileiros mortos nas portas dos hospitais, mortos nos acidentes de trânsito pelas rodovias precárias que existem no país. É esse dinheiro. Portanto, o corrupto, ou os corruptos desse país, é que são os grandes assassinos e, como tal, deveriam ser julgados. Então, quando nós vemos os criminosos de colarinhos brancos, que são responsáveis pela morte de milhares ou milhões de brasileiros, então, e não são punidos, passa-se a ideia de que eu posso matar também a bel prazer e não ser punido e me safar disso, que não tem maiores problemas. Passa-se a ideia de que eu posso trapacear, de que eu posso roubar, assaltar, ou seja, mais lá o quê. Então, mais uma vez, a gente precisa, deputado Edson, o senhor que é bastante empenhado na causa da educação também, repensar o sistema educacional e as políticas sociais do país, de tal forma que a gente não veja todos os dias nos jornais o aumento dos problemas, o aumento da violência, o aumento do tráfico de droga, o aumento do consumo de droga e todo tipo de aberrações que os jornais trazem todos os dias. Muito obrigado, senhor presidente.